dá pra vida, pra ela reagir, pra ela ir fazer um exercício físico, se cuidar, é pro bem dela. Eu amo a sua irmã, você tá entendendo tudo errado. E aí no final ele falou assim: Lua, deixa isso pra lá, não conta pra ninguém não, sua irmã já tá mal, você mesmo tá vendo. E nisso ele foi embora. No que ele foi embora, eu fui, acordei a minha mãe e contei tudo pra ela. E a minha mãe, ela ficou tão brava. Primeiro, ela ficou brava comigo porque que eu não gritei. Ela disse: Lua, você deveria ter gritado, eu queria sair e quebrar o pau com aquele safado. E depois também, porque a minha mãe, ela sempre teve muito enjoo com nós duas, né? Pensa, só a gente de filhas. E aí nisso, quando meu pai chegou, porque meu pai tava pra rua, já era assim meio tarde, já era mais de 10 da noite. Mesmo assim, a minha mãe arrastou a gente pra ir lá na casa da minha irmã. E aí foi eu, meu pai, a minha mãe. E quando a gente chegou lá, a minha mãe me fez contar tudo que o marido dela fez e que ele falou também, sabe? E nisso, a minha irmã, coitada, ela tava tão machucada, sabe, daquele estúpido ficar fazendo tortura psicológica com a minha irmã, que ela só chorava. Ela não conseguia brigar com ele, nem falar nada, ela só chorava. E ele se desculpando de: ai, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Aff, mas meu pai e a minha mãe não engoliu isso não. Aquele dia, eles pegaram a minha irmã e os meus sobrinhos quase que à força e levaram para nossa casa. Contando assim, parece meio que exagero, né? Mas, gente, só quem teve naquela época, só quem conviveu, lembra o quanto a minha irmã ficou mal, sério. Hoje em dia eu penso que se os meus pais naquela época não tivessem tomado aquela atitude drástica, porque apesar de que no final vocês vão ver que ela acabou tendo uma recaída, mas aquilo foi o pontapé para minha irmã acordar para a vida, né? Para minha irmã abrir os olhos em relação ao marido dela. Eu acho que se eles não tivessem tomado aquela atitude, hoje em dia talvez a minha irmã nem aqui estaria, porque sério, ela estava muito para baixo. E aí, né, naquela época, ela ficou uns tempos na casa dos meus pais, mas como eu disse, lembra? Ela teve uma recaída e acabou voltando para ele, porque além de usar tortura psicológica, ele usava também chantagem emocional, usando os gêmeos de desculpa para poder deixar a minha irmã ali presa no cabresto, sabe? Ela voltou para ele, só que quando passou alguns meses, a minha irmã descobriu que o marido dela estava tendo um caso com uma vizinha da mãe dele. E o pior de tudo é que a mãe dele sabia, e quando a minha irmã foi falar, a mãe dele falou assim que ele estava certo, porque o filho dela era jovem e ela estava muito desleixada e ela não queria saber nem de namorar. Gente, olha que absurdo. Mas graças a Deus, dessa vez, a minha irmã abriu os olhos e não quis saber dele mais. Porque, olha só, o bonito, ele queria, né? Uma mulher bem cuidada, uma mulher bonita, que fizesse academia. Mas, primeiro, ele não dava dinheiro para ela para isso. E, segundo, ele não olhava os gêmeos, nem se ela quisesse fazer uma caminhada. Imagina para fazer uma academia, para ir no salão. Enfim. Hoje, a minha irmã, ela é outra pessoa, ela continua gordinha sim, ela não emagreceu, mas isso não tem nada a ver com beleza. Hoje, a minha irmã é linda, feliz, tá sempre muito bem cuidada, cabelos feitos, unha arrumadinha. Quando a gente vai pra chácara, ela é a primeira a colocar um biquíni. Mas sabe qual é a diferença da minha irmã daquela época pra minha irmã hoje? É que hoje ela tem uma pessoa do lado dela que eleva a sua autoestima, que elogia, que cuida dela e o mais importante, que a ama do jeitinho que ela é.